Olá, gente, bem-vindos aos comentários, no nosso plantão de recursos sobre a prova de Direito Interno do CSD, primeira fase 2018. Eu sou o professor Ricardo Macau, acho que vocês já me conhecem, os que não me conhecem, sejam bem-vindos. E eu começo a fazer um comentário geral sobre a prova. Estou muito feliz com a prova, porque a prova trouxe temas adequados ao edital, adequados ao perfil da banca do CESP, temas que, desculpa a modéstia, mas eu trabalhei em aula, isso é uma loteria, a gente sempre preparava pensando no que pode cair, nem sempre a gente acerta, mas dessa vez foi lindo, exceto com base em um único item da questão número 29, que a gente vai falar sobre ele. Eu estava analisando com mais calma hoje, pensando muito bem, falei, cabe, não cabe recurso, fiz uma varredura nas questões do CESP e a gente vai recorrer desse item. Tá? Então, tirando esse item, eu não vejo mais nada de problemático na prova. Aliás, eu bato palma para o CESP, eu ficaria 10 minutos batendo palma aqui, não vou bater 10 minutos, só 9, porque esse item teve um pequeno probleminha. O item 4 da questão 29, que eu vou falar já. Mas, no geral, a prova é muito boa mesmo. Assim, eu espero que vocês tenham ido muito bem. Pega o caderno de aula do 360, pega o nosso caderno de aula do Diplomacia Aplicado, e aí vocês vão ver que isso foi trabalhado em aula. E o mérito não é meu, não. Na verdade, o mérito é teu, que você estudou, que se matriculou, fez aula e acompanhou e fez revisões. A minha função é apenas mapear o que a banca tem cobrado, e o CESP, na prova de Direito Interno, não surpreendeu. A não ser aí com esse item que é um pouco problemático, fazendo mistério aqui. Eu vou fazer um comentário muito rápido, porque o nosso foco aqui é o recurso, eu quero focar no recurso, e aí a gente analisa aí, eu oriento vocês o que vocês podem fazer. Tá? Então, a gente analisa rapidamente as questões aqui. Nós temos a questão 29, que em relação à classificação da Constituição, à competência dos entes federados, aos atos jurídicos e à personalidade jurídica, julgue os itens certo e errado. Vocês podem acompanhar. A vigente Constituição brasileira é no que se refere à estabilidade semi-rígida. Errado, né? A nossa Constituição é contra a estabilidade, uma Constituição rígida. Já está errado por aqui, o gabarito bateu e ponto final. Errado. Tá? Então, o item 1, o gabarito preliminar, está adequado, deu como errado o item 1. A nossa Constituição é realmente rígida quanto à estabilidade e, portanto, está errado afirmar que seja semi-rígida. Bom, o item 2, compete à União, aos Estados da DF, legislar concorrentemente sobre cidadania e naturalização. Errado também, gente. Essa competência é uma competência privativa da União. Tá? Então, legislar sobre nacionalidade não é competência concorrente, é privativa da União. Tá? Privativa da União. Então está errado, o gabarito também bateu. Se você quiser a fundamentação para se convencer de que é competência privativa da União, só pegar o artigo 22 da CF, que traz as competências privativas da União, e no artigo 22 você vai encontrar essa menção no inciso 13. Artigo 22, inciso 13 da CF. Tá bem? Bom, terceiro, o ato jurídico em sentido estrito é um ato voluntário, que produz efeito já previamente estabelecido na norma jurídica. Daí, naquelas aulas introdutórias do 360, eu falo, tem uma diferença entre ato, fato e negócio jurídico para o CESP. Tem autores que pensam diferente, mas para o CESP não. Ato, fato e negócio jurídico. O fato, onde não há vontade, mas tem consequência jurídica. Exemplo, o nascimento e a morte. A pessoa nasce e morre, é um fato jurídico. O ato jurídico tem uma única vontade, uma vontade unilateral, e produz efeitos jurídicos. E o exemplo que eu dou no caderno é a mudança de domicílio que caiu na prova. Eu fiquei muito feliz. Mas, na verdade, eu dei esse exemplo porque o CESP já tinha cobrado antes. E outro exemplo que eu dou é o reconhecimento de paternidade. Então, tomara que, mais adiante, uma outra questão traga esse exemplo de novo, que não é meu, não é do CESP. Geralmente, o CESP cobra ou fixação de domicílio, quando a pessoa decide mudar, tem consequências jurídicas, ou reconhecimento de paternidade, também tem consequência jurídica. E o negócio jurídico são duas ou mais vontades que se encontram. Então, o ato jurídico em sentido estrito é um ato voluntário, tem vontade, voluntário no sentido de que tem vontade, que produz efeitos já previamente estabelecidos pela norma jurídica, como, por exemplo, quando alguém transfere a residência com a intenção de se mudar, decorrendo da lei a consequente mudança de domicílio. Correto, é isso. Quando a pessoa muda, tem consequências processuais. Então, esse gabarito preliminar também está correto. 29, 83 está correto. Então, isso é um ato jurídico, uma única vontade, que tem consequências jurídicas previstas na lei, como você mudar de domicílio.
4. Considera-se personalidade jurídica a capacidade em abstrato de ser sujeito de direitos e obrigações. Isso é verdade. A personalidade jurídica é a capacidade de direitos, está no artigo 1º do Código Civil. Então, isso é a capacidade jurídica ou a personalidade jurídica, artigo 1º do Código Civil. Ou seja, a capacidade de exercer determinadas atividades. Aqui a banca errou. Essa questão é a questão que está problemática. Gente, capacidade de direito não se confunde com capacidade de exercício. Uma coisa é capacidade de direito, outra coisa é capacidade de exercício. Vejam, por exemplo, quando o Código Civil fala, no artigo 1º, da capacidade de direito. Fala, toda pessoa é capaz de direitos na ordem civil. Fato. Agora, quando fala da capacidade de exercício, a gente vai usar o artigo 3º e o artigo 4º do Código Civil, que fala, são absolutamente incapazes de exercer, olha o verbo aqui, exercer pessoalmente os atos da vida civil. E o artigo 4º, são incapazes relativamente a certos atos, a certos atos ou a maneira de o exercer, os relativamente incapazes. Então, misturou capacidade civil com capacidade de exercício, dizendo que é a mesma coisa, errado, aqui artigo 3º e 4º do Código Civil. Então, essa questão tem o gabarito preliminar como correta, mas ela está errada. Tá? A gente vai fazer um recurso para alterar essa questão. Tá? Por quê? Agora eu vou fazer aqui, vou abrir uma lousa e vou passar para vocês a fundamentação de recurso. Não está correto, está errado esse gabarito. Tá bom? Espero que a banca mantenha a justiça e mude o gabarito preliminar, de modo a considerar essa questão errada. Tá? 4, item 4 da questão 29, está errado, e não correto. O gabarito preliminar não está adequado. Tá? Então, margem para recurso. Margem para recurso. Questão 29, item 4. Qual é a tese central? Pedido, alteração do gabarito preliminar para errado, tá? De certo para errado. De certo para errado, é isso que você vai pedir. Agora, qual é a tese, para você fundamentar o recurso? É o seguinte. Fundamentação. A assertiva afirma que capacidade de direito ou personalidade jurídica, artigo 1º do Código Civil, coloca aí, refere-se à capacidade de fato ou de exercício de direitos, artigo 3º e artigo 4º do Código Civil. Isso está errado. São conceitos diferentes. Então, refere-se à capacidade, coloca aí, refere-se à capacidade de fato ou de exercício. Artigo 3º e 4º do Código Civil. O que não é verdade, O que está errado. E aí, como a gente vai fundamentar isso? Da seguinte maneira, capacidade de direito é capacidade de adquirir direitos e obrigações, gente. A capacidade de direito nada mais é do que a aptidão que toda pessoa tem para adquirir direitos e obrigações. É a condição de sujeito de direito, de fato. É o começo da questão. Então, capacidade de direito a gente trabalha isso nas aulas do aplicado. Pode pegar as aulas do aplicado, você que fez o aplicado, você vai ver que tem um monte de questão do SES sobre isso. É diferente de capacidade, vou colocar em vermelho, porque foi aqui que a banca deslizou,
civil ou capacidade de exercício. Cara, é da própria redação do artigo 1º, que fala de capacidade de direito, e da redação do artigo 3º e 4º, que fala de capacidade de exercício, capacidade de direito ou personalidade jurídica, são sinônimos. Tá? Ó, capacidade de direito ou capacidade jurídica, artigo 1º do Código Civil, vai explicar isso. É a capacidade de adquirir direitos e obrigações, é a parte inicial da assertiva. É a capacidade, repito, de adquirir direitos e obrigações, tá? Capacidade para adquirir direitos e obrigações. Todos os indivíduos têm capacidade de direito. Nasceu com vida, tem capacidade de direito. Agora, é diferente falar capacidade de direito, é capacidade para exercitar os direitos. Não, não é. Isso é capacidade civil de exercício. Então, é aqui que a banca deslizou e deslizou feio. É a capacidade para adquirir, não para exercer. Por isso está errado o item. Ó. Artigo 3º e 4º do Código Civil. Tá bem? É a capacidade de exercer os direitos adquiridos. Repito, é a capacidade de exercer os direitos adquiridos. É chamada também de capacidade de fato, ou de exercício, ou civil. Tá? Capacidade de fato, ou de exercício, ou civil. Tá? Nem todas as pessoas naturais têm capacidade de exercício, ou capacidade civil. E é esse o erro. Tá? Todas têm capacidade de direito, de adquirir, mas nem todos têm capacidade de exercício. Nem todas as pessoas naturais têm capacidade de exercer os direitos. Tá bom? É esse o foco do teu recurso. Vai mostrar a diferença. Agora, para deixar o teu recurso mais ainda substancioso, você pode citar uma questão que o CESP elaborou. É uma questão do exame da OAB, que o CESP fazia, hoje não faz mais, em 2008, que diz assim: a capacidade de exercício ou de fato da pessoa natural pressupõe a de gozo ou de direito, mas esta, a de gozo ou de direito, a capacidade de ter direito, pode subsistir sem aquela. Está vendo que tem a diferença nessa questão? Mostra a diferença. Então, você pode até citar, para deixar a banca envergonhada, a questão que foi cobrada pelo CESP no exame da OAB 137, em 2008. Então, ó, pesquisar e citar a questão elaborada pelo CESP em 2008, no exame 137 da OAB. Exame 137, é a prova da OAB. Tá? Hoje não é mais o CESP que faz essa prova, mas ele fazia em 2008. Tá bem? E lá nessa questão, mostra claro, ó, mostra a diferença entre capacidade de exercício de um lado e a capacidade de gozo ou de direito de outro. Dizendo que a capacidade de direito existe sem a capacidade de exercício. Tá? Então, usa aí, é uma questão de múltipla escolha, e uma das assertivas diz isso: a capacidade de exercício ou de fato da pessoa natural pressupõe a capacidade de gozo ou de direito. Mas esta, qual a capacidade de gozo ou de direito, pode subsistir sem aquela, a capacidade de exercício. É verdade. Às vezes a pessoa é absolutamente incapaz, tem capacidade de direito, mas não tem capacidade de exercício. Por isso está errado, quando
a questão fala que a capacidade, que a personalidade jurídica é a capacidade de ser sujeito de direito ou de exercer determinadas atividades. Não. Então, é a capacidade de adquirir determinadas atividades. Está errado. Misturou capacidade civil, que é de exercício, com capacidade de direito, que é de adquirir direito, ser sujeito de direito. Tá bom? Então, essa é a fundamentação. Qualquer dúvida, vocês podem contar comigo, mas é isso. Acho que não tem mistério, vocês têm isso no caderno. E coloque essa questão, que eu acho que é a melhor de todas, que vai mostrar a diferença. Não houve uma mudança de jurisprudência, não houve uma mudança de doutrina, não houve uma mudança de legislação, porque o Código Civil de 2001 e 2008 era o mesmo Código Civil que se aplica em 2018. Então, não mudou nada. Só a banca, eu acho que deslizou aqui no gabarito. Então, essa aqui, o gabarito preliminar está certo, mas eu acredito que a banca vai mudar para errado, porque realmente tem um erro crasso na afirmativa, que confunde capacidade de direito com capacidade de exercício. Vamos torcer para que isso aconteça. Passamos à questão número 30. Vamos lá. Então, a questão número 30 aí está ótima, não tem nada de errado, a gente só vai ver aqui o que ela traz. Tá? Então, considerando a ordem constitucional brasileira, julgue certo e errado os itens seguintes. A organização política administrativa da República Federativa do Brasil compreende União, Estados, DF, municípios e territórios. Errado, gente. Território não é ente federado. É uma questão também batida, cantada. Território não é ente federado. Errado. Artigo 18 caput da CF. Tá? O território não é ente federado, não tem autonomia. 2. É só pegar o caderno do 360, tem lá, eu tenho certeza, nos aplicados, eu coloco condição jurídica do território, eu falo, pode pegar o caderno, o território não é ente federado, não tem autonomia. Desculpa a minha falta de modéstia, mas eu fiquei muito feliz quando eu vi essa prova, tirando essa questão bizarra aí, da capacidade, a prova está ótima, o CESP não aprontou, e eu acho que ele vai mudar o gabarito, porque parece que quem fez a prova sabia o que estava fazendo, foi um deslize bobo, aí a hora que você apresentar o recurso, a pessoa vai falar, meu Deus do céu, me perdoa, eu pequei. Vamos esperar para ver. Mas a questão 2, o Poder Executivo é um órgão pluripessoal errado. Quando a gente fala de executivo, a gente fala que o executivo é organizado a partir do presidencialismo, em que o presidente concentra duas atribuições. Ele é chefe de Estado e chefe de governo. Errado. É um órgão unipessoal. O presidente é o chefe do executivo, exercido pelo presidente da República, pelo vice-presidente e pelo ministro de Estado. Não, quem exerce o poder executivo é o presidente da República. Essa é a lógica do presidencialismo. É a definição do presidencialismo. O presidente da República, ele concentra a atribuição de ser o chefe do poder executivo e, portanto, o executivo é um órgão que tem a característica de ser esse órgão dotado do aspecto unipessoal. Tá bem? Então, pode ver aqui o gabarito que a gente tem, na questão 30. Vou voltar aqui. Questão 30. Deixa eu ver se mais. Espera aí. Na questão 30. Meu Deus, espera aí. Não abriu. Mas eu tenho aqui, fácil. Espera aí. O gabarito bate aí, não tem nada de errado nessa questão, não. Tá? Deixa eu botar um pouquinho para cá. Então, não tenha dúvida, gente. Até onde a gente tem aqui na questão 30, está tudo sob controle. Tá? Então, o Poder Executivo, está aqui, questão 30, errado, é um órgão unipessoal, tá? E não pluripessoal. Agora, 3. Os chefes de missão diplomática de caráter permanente, o embaixador, são indicados pelo presidente da República, devem ser aprovados pelo Senado Federal, indicados pelo presidente, aprovados pelo Senado, por voto secreto, após arguição secreta, correto. É outro tema muito conhecido, um tema que não teve nenhuma surpresa, é o artigo 52, inciso 4º da CF 88. Então, esse item está correto. Item 4. É competência discricionária e unilateral do presidente da República permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou que nele permaneçam temporariamente. Olha, no blog do Barão eu falei, decore as competências do presidente em matéria de relações internacionais. E aí, inclusive, eu falei, olha, decore lá o artigo 84, inciso 7º, inciso 8º, inciso 19, inciso 20 e o inciso 22. Quer ver o que coloca lá? Ao falar do presidente da República, o artigo 84, ao trazer as competências do presidente da República, coloca a seguinte regra no inciso 22. Permitir, nos casos previstos em lei complementar,
que forças estrangeiras transitem pelo território nacional. Não é unilateral. O presidente pode fazer isso, mas ele tem que ter antes o aval do Congresso Nacional. Porque quem tem a principal competência para decidir se força estrangeira vai ou não vai transitar no território nacional é o Congresso, não é o presidente. Não é unilateral, não precisa de lei complementar, está errado essa questão. A gente vai juntar aqui o artigo 84, inciso 22, pode pegar lá, estava no bloco do Barão, na véspera da prova, falei, pode decorar, caiu. E a gente vai usar também o artigo 49 da CF, inciso 49 da CF, inciso 2º, que fala que é competência do Congresso autorizar o trânsito de tropas estrangeiras no território nacional. Tá? E aí, a não ser nos casos ressalvados em lei complementar, que é a que dialoga com o artigo 84, inciso 22. Não é competência exclusiva do presidente. Não é mesmo. O Congresso Nacional faz isso e o presidente só vai poder atuar se tiver antes uma autorização do Congresso, que pode ser caso a caso, ou uma autorização genérica prevista na lei complementar mencionada no artigo 84, inciso 22. Tá? Não é competência, portanto, discricionária e unilateral do presidente. Então, é errado mesmo, tudo bateu aqui na questão de número 30. Passamos agora para a questão de número 31, é a última questão que eu vou comentar com vocês aqui. Tá? Uma questão ótima sobre o processo legislativo, também não tem nada de errado, eu vou até dar fundamentação, e que confirma o que eu sempre digo também nas aulas. Você tem um artigo muito importante para decorar, o artigo 60, que fala de emenda. Tinha um item que fazia apenas com o artigo 60 da CF. Então, no que tange aos direitos e garantias fundamentais e ao processo legislativo, conforme o disposto na Constituição Federal, de 38, julgue certo e errado os itens subsequentes. A CF veda a extradição de estrangeiro em razão de crime político de opinião. Então, a Constituição realmente proíbe. Não há extradição de quem comete crime político e crime de opinião. Correto. É a redação do artigo 5º, inciso 52 da CF. 2. Os tratados e convenções internacionais genericamente considerados, então, sobre qualquer matéria está falando isso, terão status constitucional se forem aprovados pelo mesmo processo legislativo de votação de emenda. Errado. São os tratados de direitos humanos. Direitos humanos. Não são os tratados genericamente considerados. Tema batido, conhecido. Pode ver lá que é a redação do artigo 5º, parágrafo 3º da CF, que fala que para ser equivalente à emenda tem que ter 2 requisitos. Quais são os 2 requisitos? Direitos humanos, mais votado como emenda. Então, errado. E o gabarito preliminar confirma aí a disciplina constitucional da questão, mostrando que o item não corresponde ao que está na Constituição. Item 3. A Câmara dos Deputados é a casa onde se devem iniciar todos os projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do Supremo do Tribunal, ou de Tribunal Superior, cabendo ao Senado o papel de casa revisora. Correto. Isso aí é um tema ligado ao processo legislativo. Peguem nas aulas de processo legislativo, quando eu falo lá dos 6 não tem, são as 6 características que você não tem na emenda, mas você tem na lei, e lá eu falo, a emenda não tem casa iniciadora, mas a lei tem. Aí qual que é a regra da casa iniciadora da lei? Regra geral, a Câmara é a casa iniciadora, o Senado é a casa revisora. Então, está aqui, seguinte ponto, processo legislativo de lei. Regra geral. Regra geral. A Câmara dos Deputados é a casa iniciadora. E o Senado Federal é a casa revisora. Essa é a regra geral. Só que a gente tem uma exceção. Vamos ver se a exceção apareceu aqui na questão. Tá? Qual é a exceção que a gente tem que considerar? Coloca aí, exceção. O Senado será a casa iniciadora e a Câmara dos Deputados será a casa revisora
se o projeto de lei for de iniciativa. Aí inverte tudo. O Senado é a casa iniciadora, a Câmara é a casa revisora. Se o projeto de lei for de iniciativa de senador ou comissão do Senado, que não é o caso da questão. Então, quando o projeto de lei vem de senador ou comissão do Senado, a Câmara se torna a casa revisora e o Senado a casa iniciadora. Mas a questão não fala de senador e comissão do Senado. De senador ou comissão do Senado. Tá bem? E pode ver lá o que diz a questão. A questão fala assim, ó, projeto de iniciativa do presidente, do Supremo Tribunal Superior, a Câmara é a casa iniciadora sempre e o Senado é a casa revisora, está correto. E a última questão, o último item, é do artigo 60 de emenda. As Assembleias Legislativas Estaduais dispõem de competência para propor emenda à Constituição, desde que a iniciativa parta de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação e pela maioria relativa dos membros de cada uma delas. Correto. Correto. Tá bem? Então, está correto aí esse item. E a gente conclui que o gabarito não tem nada de errado. Na verdade, é a redação do artigo 60 da CF. Pode pegar. Artigo 60 da CF. Inciso, gente, para ser muito preciso aqui, inciso 3º. Artigo 60, inciso 3º da CF 88. Tá bom? Com isso, nós chegamos ao final aqui dos comentários da prova de Direito Interno da primeira fase, o plantão de recurso. Por favor, recorra da questão 29, item 4. A banca confundiu capacidade civil, que é capacidade de exercício, com capacidade de direito, que é personalidade jurídica. Aí vocês têm isso aí, já comentei. Vejam aquela prova do CESP, da prova de 2008, por a prova da OAB, exame 137, que tem uma questão que mostra essa diferença e que a banca tinha realmente acertado lá, mas errado aqui agora. E aí vão pedir para alterar o gabarito preliminar de certo para errado, como questão de justiça, para quem estudou e se preparou e sabia essa diferença. Tá bom? Era isso. Eu desejo que vocês tenham feito uma excelente prova, eu espero muito disso, meu desejo é que vocês vão todos para a segunda e para a terceira fase, e espero encontrá-los no nosso curso de terceira fase. Estou preparando aulas que tratam de temas muito, muito precisos, que trazem para vocês uma margem de argumentação muito segura, que garanta aí o sucesso de todos nas próximas etapas do concurso, em especial na terceira fase, em que direito é matéria de grande importância, que costuma trazer excelentes notas. A gente espera manter a tradição em 2018, que era a tradição que já vem lá dos anos anteriores. Grande abraço, valeu pela companhia, pela confiança, e a gente se encontra em breve. Tchau, tchau.